tomando-se os números primos, tá aqui a primeira informação, ó, os números primos compreendidos entre 0 e 20. Vamos lá, ó, aqui já tem coisa para a gente revisar, galera. Entre 0 e 20, a gente não conta o 0 nem o 20. Quando eu falo entre, eu estou falando no meio desses caras. Então, entre é para intervalos abertos. No caso aqui, o 0 não é primo, nem o 20 é primo, então não tem problema, né? Isso não causou nenhuma dificuldade. Mas se a questão falasse assim, ó, entre o 0 e o 19, falasse isso, ó, entre 0 e 19, pô, o 19 é primo, mas nós não iríamos contabilizá-lo, porque entre é só no meio, não envolve aqui os dois pontos da extremidade. Isso já caiu no Enem uma vez e confundiu um monte de gente, galera. Então a gente tem que se ligar nessa pequena pegadinha. Então os primos entre 0 e 20, pergunta-se, o número de frações do tipo A sobre B, em que A é menor que B, que pode ser formado, é. Então, primeiro de tudo, a gente tem que saber quais são os primos entre 0 e 20. E, galera, a gente tem que sair contando manualmente. Já que é pouca coisa, né? Não tem por que a gente fazer aqui crivo de Erastótenes e sair fazendo um monte de tabela. Não, sai listando realmente. Vamos lá, entre 0 e 20. Começamos no 1. 1 é primo? Não, então não bota, galera. Isso é uma pegadinha também. Muita gente acha que o 1 é primo, mas o 1 não é. Então começa aqui, ó, o 2 é primo, o 3 é primo, o 4 não é. O 5 é, o 6 não é. O 6 não é porque ele é divisível por 2 e por 3, né, galera? Então 6 não é. O 7 já é. O 8 não é porque ele é par. O 9 também não é porque ele é divisível por 3. O 10 é par. O 11, o 11 é primo. O 12 é par, não pode. O 13 é primo. 14 é divisível por 2, por 7, não pode. 15 é dividido por 5, divisível por 3, também não pode. 16 é par. 17 é primo. 18 não é e 19 é primo. Então nós temos esses primos aqui no total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 primos. Então nós estamos falando de um universo de 8 primos e nós queremos formar essa fração aqui, ó, primos, faltou o S aqui assim. Queremos formar essa fração onde tem essa restrição, ó, o A é menor que o B. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar esses 8 primos aqui assim, ó, o número de frações do tipo em que pode A sobre B, em que A menor que B pode ser formado é o seguinte, eu vou pegar 2 números primos dos 8 primos, eu vou escolher 2 números primos. Eu não posso escolher iguais, por quê? Porque um número tem que ser menor que o outro, ó. O A é menor que B, não tem o igual aqui. Então eu não posso formar frações em que o A é igual a B, logo eu tenho que pegar 2 números distintos. Então já que eu vou escolher dos 8 primos, eu vou escolher 2 para formar a fração, basta eu descobrir agora se isso se trata de uma combinação de 8, 2 a 2 ou de um arranjo de 8, 2 a 2. São as duas ferramentas que nós temos na análise combinatória para escolher 2 elementos dentre 8 disponíveis. Então agora eu tenho que saber, pô, será que é combinação ou arranjo? Daí a gente tem que descobrir a diferença, né? A gente sabe que o arranjo... Não, faltou um R aqui, ó. O arranjo, a ordem importa. Então, arranjo tem ordem. E a combinação, ordem não. Combinação, ordem não. Combinação, ordem não. Então, é só eu ver. Quando eu escolher 2 primos aqui assim, ó, a ordem deles vai fazer diferença a ordem que eu escolher ou não vai fazer a ordem, não vai fazer diferença a ordem que eu escolher? Daí a gente faz um exemplo, ó. Se eu pegar o número 5 e o número 17, escolhi os dois, ó, escolhi 5 e 17. Daí eu vou lá e monto a fração. Para montar essa fração, eu tenho que botar um número menor, ó. A é menor que B. Ó, o lado fechado aqui, ó. Quem não sabe ler esse sinal de desigualdade, o lado menor vai para o lado menor. O lado aberto, que é o lado maior, vai para o lado maior. Então, o A é menor que o B. Então, eu tenho que colocar um número menor em cima. A fração seria 5 sobre 17. Beleza? Eu quero saber se a ordem importa. Agora eu faço o exemplo pegando os mesmos números ao contrário agora, ó, em outra ordem. E ao pegar em outra ordem, será que eu vou formar uma fração diferente? Vamos ver. Na hora de formar a fração, eu tenho que botar o menor em cima e o maior embaixo. Menor é 5,
maior é 17. Vejam que a fração é a mesma. Então, a ordem que eu escolho, os elementos que eu vou formar a minha fração, não importam. Logo, é uma combinação de 8, 2 a 2. Vamos lá? Combinação de 8, 2 a 2. Como é que a gente calcula? Tem aquela manha, né? Eu posso aplicar a fórmula, tem que decorar a fórmula. Combinação de NPAP é N fatorial dividido por P fatorial, N menos P fatorial. Eu tenho que decorar essa fórmula para a prova da URGS, galera. Mas tem uma manha da gente resolver isso aqui rapidamente. A gente pega esse 8, copia aqui. Agora a gente multiplica por uma unidade a menos até atingir 2 fatores. Então, 8 vezes 7 vezes 6, opa, já tem 2 fatores. Então eu paro aqui e divido pelo fatorial de 2, fatorial desse segundo cara, sempre aqui. Fatorial de 2 é 2. Então o resultado aqui vai ser, ó, corta o 8 com o 2, sobra 4, 4 vezes 7 dá 28. Então nós temos 28 maneiras diferentes. Gabarito é letra Charlie.